E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Estamos aqui para fazer o nosso vídeo diário de astrologia e reflexão. É a série que eu criei chamada Mapa Astral e Reflexão, justamente isso. A gente olha para o mapa do dia e traz ali alguns pensamentos, algumas reflexões com base na movimentação da Lua. Lembrando que o mapa que eu trago aqui, ele é o mapa de um momento único, é um recorte de tempo dentro de um dia inteiro. Então essas energias que eu estou trazendo para vocês, que eu uso para fazer as reflexões, elas estão acontecendo no horário do meio-dia, tá? Então é sobre isso, tá bom? E não deem bola para minha franja que tá toda torta, porque a Jen deu uma de doida e foi cortar a franja sozinha e virou o que virou. Mas é isso aí. Hoje é dia 24 de janeiro de 2025 e nós temos uma lua sagitariana. Aqui, ó, uma lua sagitariana numa casa 6. Eu vou falar das casas também hoje porque eu acho que é interessante para a gente trazer a nossa reflexão. Acho que vai ser bacana. Então vou falar das casas. E normalmente eu não falo, mas vamos lá. Então a Lua fala das nossas emoções, das nossas reações emocionais automáticas, quando alguma coisa acontece e a minha reação nessa hora é a Lua se mostrando, tá? A Lua também fala das necessidades emocionais, é aquilo que eu preciso para me sentir bem e que eu vou buscar sempre. Eu sempre vou buscar aquilo de uma forma inconsciente. Por exemplo, a pessoa que tem uma lua em câncer, ela sempre vai buscar um carinho, um acolhimento, é algo que ela necessita. No caso da lua em Sagitário, o que é a necessidade? É liberdade, novas experiências, é ter otimismo, ver as coisas com otimismo, é ter alegria na vida, é ter movimento, não ficar parado, aprender coisas novas. Eu tinha um professor de astrologia que ele costumava dizer que o signo de Sagitário tem muito aquela coisa de... tem alguma coisa muito legal acontecendo em algum lugar desse mundo e como que eu não tô lá? Então o Sagitário seria aquele signo que ele quer estar em todas as experiências legais ao mesmo tempo. Então a Lua tá com essa necessidade hoje. Ela quer viver, ela quer se divertir. Ela quer trazer liberdade. Para onde? Para a rotina, para o trabalho. Detalhe importante, Sagitário, signo de propósito, de significado maior. Então hoje é muito importante parar, pensar se aquilo que a gente está fazendo na nossa rotina, no nosso trabalho, está tendo significado verdadeiro para a gente. Porque o fogo, ele é um elemento que fala muito da, vamos dizer assim, da automotivação, da autorrealização, é o olhar para si, para os seus impulsos. Esse trabalho, essa rotina que você está fazendo hoje, você se entusiasma com isso? Você consegue se sentir livre para fazer as coisas dentro desse trabalho? Lembrando que o que é você se sentir livre? É você, pelo menos, o meu trabalho pode ser dentro de um escritório, pode ser, mas dentro desse escritório eu posso fazer as coisas do meu jeito, posso fazer como eu quiser, ou ainda, pode ser que o meu trabalho seja de fato algo que me dá mais mobilidade, ou seja, eu sou um vendedor, eu vou para a rua, vou vender as coisas nos mercados, por exemplo, ou eu tenho um trabalho que justamente trabalha com as viagens, eu sou motorista de ônibus, eu sou uma aeromoça que trabalha nos aviões e tal. Então são várias possibilidades. Às vezes pode ser um trabalho com esporte que você tenha, porque o esporte ele te dá mobilidade, né? Nem precisa ser um trabalho, pode ser na sua rotina, lembra? Estamos falando de casa 6. Então pode ser que você queira trazer algum esporte para tua vida, para tua rotina. Pode ser que você queira fazer uma viagem para poder expandir os seus horizontes. Enfim, o negócio está com essa energia. A energia do eu preciso de mais, eu quero mais. O que eu estou fazendo hoje não está me satisfazendo, então eu quero um pouco mais. Aí você pensa aí com você, qual é o mais que você quer? E pensa se o que você está fazendo está preenchendo essa necessidade de... qual é o propósito disso? Entende? Você consegue se satisfazer com a resposta que vem para essa pergunta nesse momento? Qual que é o propósito?
Por exemplo, um médico, qual que é o propósito do médico no trabalho dele? Né? Não seria salvar vidas das pessoas, tratar das pessoas, ter esse cuidado para justamente prolongar a existência das pessoas? Isso com certeza tem uma grande noção de propósito. Estou ajudando os outros. Então é interessante você pensar no que você está fazendo e se isso está te nutrindo de forma positiva. Porque o Sagitário, ele pede para você trazer positividade para sua vida, trazer otimismo e buscar cada vez mais, buscar crescimento, não ficar parado. Ok, esta lua em Sagitário de casa 6 está fazendo um sextil com o Sol aquariano na casa 8. Veja, então nós temos questões ocultas, casa 8, nós temos questões de transformações acontecendo também e questões de intimidade na jogada também. Intimidade, o resultado da casa 7, né? Enfim, o Sol representa o quê? O Sol é quem eu sou, o que eu desejo, o que eu quero realizar, como eu quero ser reconhecido, como é que é a minha autoestima. Se eu fosse falar da autoestima, hoje eu poderia dizer que as pessoas, Aquário, né? Aquário, signo social, relacionado com as ideias, relacionado com o progresso, relacionado com a opinião das pessoas, relacionado com a firmeza, teimosia. Então eu poderia dizer que a minha autoestima está sendo afetada pela opinião dos outros, mas que isso é algo que fica oculto, é algo que eu não mostro para as pessoas, talvez. A opinião dos outros, ela também pode ter um efeito benéfico por conta do sextil aqui, principalmente se eu trouxer coisas positivas dessas opiniões para minha rotina. As pessoas me falam alguma coisa e eu consigo pegar isso e tirar o melhor disso. Focar naquilo que é o melhor. Muitas pessoas vão falar algumas coisas que de repente não vão ser tão bom. De repente não vão ser tão boas. Por exemplo, quem faz vídeos, como aqui o que eu faço para vocês, se bem que nesse canal aqui eu ainda não tive, vamos dizer assim, o desprazer de ter comentários que são extremamente críticos e coisa e tal, mas em outro canal que eu tenho eu já tive essa situação. Então o que acontece? Você tem lá 50 comentários que estão falando muito bem, estão elogiando o teu trabalho, estão dizendo que tá legal, que tá ajudando e pipipi papapó. Mas existe uma pessoa, a ovelha negra, que ela vai lá e diz assim: teu trabalho está uma M. Você não sabe o que está fazendo. Você não é boa no que você faz. Então esse único comentário, se o cara focar nele, aí a gente já começa a pensar: poxa, mas será que aquela pessoa tá certa? Poxa, mas será que eu não sou boa mesmo no que eu tô fazendo? Poxa, então por que eu tô fazendo? Vou parar com isso. Você entende? Então é interessante que esse tipo de coisa não aconteça. Sempre que você tiver a oportunidade, procure colocar o foco naquilo que é o positivo. A ovelha negra é a ovelha negra. Deixa ela quieta no canto dela, nem dá trela, porque eu acredito que a coisa mais penosa para esta ovelha negra é saber que você não deu bola porque ela disse. Mas agora vamos voltar aqui. Esse Sol mostra quem eu sou, quem eu quero ser também, tá? As minhas motivações. As minhas motivações, de acordo com o Aquário, são muito voltadas para o campo social, para o campo das ideias. São motivações mais teóricas, são ideias. Eu sou quem? Alguém que tem ideias muito firmes, convicções muito firmes, e alguém que quer colocar essas ideias para fora. Alguém que quer se expressar com liberdade, porque o Sol fala de expressão também, autoexpressão. Eu sou alguém que tem suas ideias muito firmes. Tá, mas e daí? Eu quero colocar essas ideias para fora, eu quero falar o que eu penso para os outros, eu quero ser uma pessoa que tem alguma influência no social. Tá ligado com o trabalho, com a rotina, mas aqui eu vejo o seguinte, eu vejo que, apesar da gente ter as nossas ideias bem firmes, a gente tem que saber ser flexível. A gente recebe as ideias dos outros, né? Através desse Sol em Aquário, a gente consegue ser receptivo para as ideias dos outros, a gente consegue ouvir as ideias que os outros têm, mesmo que a gente já tenha a nossa bem definida,
E a gente também tem o potencial de se flexibilizar um pouco, de se adaptar um pouco, de entender que tá, ok, beleza, vamos tentar do seu jeito, não é só do meu jeito, vamos tentar do seu jeito também. E eu acredito também que é interessante, essa é uma reflexão que vai um pouco mais, que vai para um outro nível, tá? Acho que é muito interessante hoje você dar uma parada e pensar se o que você está fazendo, por exemplo, no seu trabalho, o trabalho que você executa, se ele está de fato sendo uma contribuição para o progresso da sua sociedade. Ó. O Urano está aqui na casa 11. O Urano é o regente do signo de Aquário, então ele está recebendo, esse Urano está recebendo a energia deste Sol e deste Plutão, eles estão trabalhando para ele lá. E o Urano está em Touro, então, literalmente, será que aquilo que eu estou fazendo hoje, o serviço que eu estou oferecendo, ele agrega positivamente para as pessoas e traz mudanças significativas, traz progresso? Então, de repente, é interessante pensar nisso. Por quê? Porque às vezes é isso que está faltando para te dar aquele negócio de, poxa, não, agora eu sinto que eu estou no caminho certo, agora eu sinto que eu estou fazendo aquilo que eu quero fazer. Outro ponto que eu até escrevi aqui, que eu dei uma olhada para eu me lembrar, porque às vezes eu esqueço as coisas, é interessante você pensar também o quanto que você está mudando de quem você é para poder se adaptar na sua rotina de trabalho. Isso também é bem legal. Lembra que você precisa ter liberdade, tá? Tanto a Lua como o Sol estão com essa necessidade de liberdade. Um é liberdade para se expressar, para expressar o que pensa e para socializar. O outro é liberdade para viver suas próprias experiências. Aqui nós temos a Lua fazendo um sextil com Plutão. Plutão está junto com o Sol. Então, o Plutão ele indica o quê? O Plutão é o planeta da mudança, da transformação, da ressignificação, da destruição, da morte, do renascimento, do poder. Então nós temos este planeta conectado com o Sol, em primeiro lugar. Então existe uma necessidade de ressignificar, de mudar, de transformar aspectos do nosso ser. Aí o que acontece? Nós temos uma Lua em Sagitário. É aquela coisa lá. Eu tenho que pensar, se eu sou uma pessoa de ideias firmes, né? Eu sei aquilo que eu penso é aquilo e pronto. Tenho minhas opiniões bem formadas, bem estruturadas e é isso. Mas eu sou aberta a ouvir o que os outros têm para falar. Por quê? Porque Aquário gosta da diversidade. Aquário se dá bem com a diversidade. Esse Plutão me faz pensar no seguinte, será que mesmo ouvindo a opinião dos outros, eu não teimo que eu tô certa? Será? Porque o Plutão é o poder, então pode ser que eu esteja querendo controlar a opinião dos outros, mas essa necessidade de controle, ela está oculta, está na casa 8, só que mesmo estando oculta, ela influencia a minha rotina, ela influencia o meu trabalho, ela influencia como eu me sinto. Então será que eu não estou trazendo um pouco dessa energia de querer controlar o que os outros pensam para o meu trabalho? Será que eu não estou fazendo isso? E se eu estou fazendo isso, talvez seja interessante se tornar mais flexível, ser mais aberto, de fato. E foi aquilo que eu falei antes para vocês, tá? Tipo, a reflexão que eu consigo trazer com base nesse posicionamento é muito isso. Só que o outro lado da história é que, vamos dizer que a minha expressão hoje, ela está com intensidade. Eu estou querendo me expressar de forma intensa, apesar disso ser oculto neste momento, dele estar numa casa 8. Vamos dizer que eu tenho uma grande força. Essa grande força ela vem através daquilo que eu penso e da minha capacidade de socializar com as outras pessoas, de entender as diferenças e de pensar no coletivo. E essa capacidade toda, este poder todo que eu estou trazendo é algo que gera uma oportunidade para mim através do meu trabalho e que pode se manifestar também através da rotina. Você não deve esquecer que em muitos momentos da vida, para que venha o progresso de fato, é necessário fazer mudanças, certo? E a tônica da mudança ela está muito forte hoje por causa
dessa configuração envolvendo Lua, Sol, Plutão. Aqui nós temos a Lua em Sagitário fazendo um sextil com nó do Sul no signo de Virgem e fazendo um trígono com o nó do Norte no signo de Peixes. Então, o que é o sextil? O sextil é uma oportunidade. O que eu entendo aqui? Nós temos um nó do Sul na casa 3 no signo de Virgem. Isso representaria o quê? Aquela energia que eu já tenho bastante afinidade, que eu já consigo lidar muito bem com ela. Então, eu lido muito bem com a energia da praticidade, da adaptação, da versatilidade, da eficiência, da crítica. Eu lido muito bem com essa energia virginiana. Isso já aparece forte aqui, colocado dentro da minha mente. A casa 3 representa a mente. Então, a minha mente funciona com base nessa energia. É uma mente prática. As minhas experiências de comunicação, de interação e de aprendizado, elas talvez aconteçam de uma forma prática, de uma forma eficiente, de uma forma versátil. E isso gera uma oportunidade aqui, para eu obter o quê? Um crescimento na minha rotina. Porque aqui eu vi o seguinte, de repente eu posso já ter aprendido algo, eu posso saber algo que eu não estou utilizando. Então, talvez a ideia seja buscar este algo, porque o nó do Sul é passado, tá? Algo que eu já aprendi e que pode trazer benefícios para mim hoje, nessa rotina, nesse trabalho. Se foi algo que eu já aprendi, por exemplo, algo prático, aprendi a fazer alguma coisa, mas aprendi no meu passado, não utilizo. Será que eu não posso usar isso hoje a meu favor para me impulsionar num novo caminho, no trabalho, ou modificar alguma coisa para melhor na minha rotina? Eu tenho hoje uma energia que flui muito bem do signo de Peixes. Na verdade, é uma energia que flui muito bem deste signo de Sagitário, aqui da Lua, lá para o signo de Peixes. O que pode me dar um sentido maior na minha rotina, talvez seja justamente a conexão com o meu universo interior. Às vezes, o que está faltando? Às vezes eu estou ali no automático, eu estou fazendo alguma coisa porque eu preciso fazer, porque se eu não fizer eu não como, não tenho grana. O nosso mundo é muito assim, né? Só que às vezes eu fico vazia, eu não sei o que eu estou fazendo ali. Eu não sei por que de fato que eu estou ali, porque aquilo não me preenche, não me nutre. Então, sabe, se você está num momento desses em que você não está sentindo mais conexão com o que você está fazendo, talvez seja aquele momento de você realmente refletir se existe a possibilidade de você buscar algo que seja mais conectado com seus ideais, porque o Peixes ele vai falar de ideais. O Peixes ele é o signo sonhador, ele é o sonhador do zodíaco. Então, quais são os teus sonhos? O que eu entendo aqui? Se você buscar no seu passado as coisas que você já aprendeu, se você olhar para o seu passado, para tudo que você sabe, para as mudanças pelas quais você já passou, se você tiver esse olhar crítico, prático, e você olhar para a sua rotina hoje, você pode perceber que de fato você quer mais. Talvez você não queira estar onde você está. E se você realmente quiser mais, se você precisa encontrar algo que te dê assim, um sentido, então o ideal é justamente você olhar para dentro de você e talvez compreender que você precisa se conectar com seus ideais, voltar para os seus sonhos. Quais eram os sonhos que você tinha no passado, de repente, que por uma questão de eu preciso ser uma pessoa produtiva e prática na sociedade, você deixou de lado? De repente é um momento para você olhar para isso e, quem sabe, dar um andamento para essa energia e para esse sonho. Com essa conexão que a gente tem entre a Lua e o nó do Sul, o que vem em foco são os padrões do passado relacionados com o serviço, com o servir, tá? Virgem é o signo do servir. Então, que tipo de ideias você alimenta sobre como um trabalho deve ser? Você tem que olhar para como você enxerga o trabalho para poder mudar, de fato, essa questão de como que você vive ele. Você tem um grande potencial para servir, só que esse potencial ele só vai aparecer quando aquilo que você estiver fazendo realmente estiver tendo sentido, quando você enxergar sentido no que você está fazendo.
Ok? Isso eu já falei. A ideia de você olhar para trás, ver o que você aprendeu, ver se de repente algo que você aprendeu pode servir hoje para você, para te dar de repente um novo norte, um novo caminho, algo mais conectado com você. Ok. Então nós vimos aí que a grande tônica está na busca por mais, que a nossa lua está dizendo: busque mais na sua rotina, busque mais no seu trabalho. E de um modo geral, nós temos apenas boas conexões acontecendo aí, certo? Então, poderia-se dizer que não existe nenhum atrito, pelo menos não neste momento em que eu estou olhando o mapa para vocês. Mas, de fato, a gente consegue fazer as reflexões como eu propus aí para você. Tem coisas que a gente pode pensar com base nisso. E começa olhando para como você está vivendo a sua rotina. Será que você está vivendo a rotina de uma forma em que você se sente livre e que tenha significado para você? Ou é algo muito mecânico, que já se tornou um padrão repetitivo e que já não está te dando essa sensação de liberdade que está tão em alta hoje? A grande necessidade ela tem muito a ver com a expansão. Expandir os seus próprios horizontes dentro dessa forma como você vive, fazendo uso do seu senso crítico, da sua busca por eficiência, da sua versatilidade, porque é a versatilidade que permite que você se adapte, que você saiba lidar com as situações do dia a dia. Então, a versatilidade, também as suas ideias firmes, a sua necessidade de realmente de mudar esses padrões que talvez você tenha. Isso tudo serve para te impulsionar, quem sabe aí para um novo patamar na tua vida.